estava falando, né, na, na aula passada, né, o Saussure vai separar a linguagem, né, nesses dois polos, né, a língua da fala. A gente pode pensar, a linguagem é esse fato tomado como um todo, que foi estudado pela tradição. O Saussure vai pegar essa linguagem e vai segmentar ela, né? A língua não é linguagem, fala não é linguagem também. Né? Ele vai segmentar a linguagem falada, humana, falada, em língua e fala, né? Isso é, ele vai separar o sistema inconsciente de signos da apropriação que é feita dele pelo falante, né? Que vai atualizar esse sistema. A fala é a atualização desse sistema. Como a gente viu, né, então, essa separação entre o nome e a coisa, ele é lido pela tradição como arbitrário e convencional, ou como a Lara perguntou, né, como imotivado. O que o Saussure vai fazer, né, a novidade do pensamento dele é pensar esse signo como arbitrário e diferencial, que é o que eu vou tentar explicar para vocês hoje, o que quer dizer esse diferencial. Eu já falei na aula passada, obviamente, mas retomando, né, o Saussure instaura também, né, que é bem central, é bem importante a gente ter isso claro na nossa cabeça, a independência da língua, então eu estou falando da língua, não da linguagem, em geral, a questão dos planos lógico e ontológico, eles se tornam um problema a partir do pensamento do Saussure, a gente vai discutir isso no final da aula, mas ele declara uma independência da língua, do sistema de signos, em relação aos planos lógico e ontológico, em relação a isso que seria o real, esse pressuposto na maioria das teorias da linguagem, ou isso que seria as estruturas racionais, a razão, o pensamento, né? Ele declara a autonomia da língua em relação a esses dois planos. E é importante a gente entender que sempre que o Saussure está formulando essas teorias, ele está respondendo a alguém, respondendo a teorias que vieram previamente. Como eu estava falando antes, quando ele vai dizer que o signo é imotivado, mas depois ele modifica isso, ele está respondendo ao Schleicher e essa ideia de uma língua originária, da língua adâmica, em que cada coisa teria o seu correspondente, um nome correspondente perfeito, adequado, e que a gente viveria nessa ruína, que o trabalho da linguagem seria reconstituir isso. Então ele diz que o signo é imotivado para atacar o Schleicher, mas depois ele modifica isso, vai pensar no signo como radicalmente arbitrário, né, na radicalidade. E então é importante a gente entender que a língua ela é independente, ela tem uma autonomia relativa aos planos lógicos e ontológicos, né? O signo, então, ele não se refere a algo de externo ao sistema, né? Mas ele vai em oposição aos outros signos do sistema, né? É isso que a gente vai tentar entender na aula, que um signo ele vale, então, ele tem um valor. Essa é a questão. Para o Saussure, né, o signo ele não é uma convenção, porque não há um voluntarismo, não é um tipo de decisão, um contrato social que é feito, né? E mais do que isso, né, não existe um objeto independente da língua, né? Não existe a cadeira fora do signo cadeira, né? Eu estou aqui falando cadeira, eu estou falando na fala, atualizando esse signo inconsciente que é cadeira. Mas quando eu olho para a cadeira, esse signo, essa estrutura, ela já está cerebralmente operando aqui e me dando as possibilidades de enxergar nessa matéria que brota diante de mim uma cadeira. Na passagem do texto que eu disse que eu vou ler no final da aula, eu vou trazer justamente essa questão, e que é justamente para responder a questão que me foi colocada na aula passada, que eu já respondi lateralmente, que é se os índios, eles veem uma caravela chegando, eles conseguem ver a caravela, e a resposta que as pessoas dão em geral é não, eles não veem uma caravela. Mas o que está pressuposto nessa pergunta, né? Que essa caravela existe enquanto uma caravela? O que é que faz com que a gente consiga separar a madeira do mastro, da água, a gente consiga ver essa caravela como uma totalidade, né? O que está pressuposto nessa pergunta? Eu não vou responder isso agora, mas eu vou responder isso até o final da aula, ou não, né? Depois vocês me dizem se eu respondi, né? Então, a realidade, nesse sentido, né, a realidade material do objeto, né, num certo sentido, das coisas, nessa reflexão que eu estou trazendo até esse momento, ela fica colocada entre parênteses, né? É como se ela fosse secundária. Para a gente radicalizar, a gente pode dizer que ela é produzida, né? Que ela é produzida. Mas não é toda a leitura que vai concordar com isso.
é um pouco sobre a disputa do estatuto ontológico das coisas e da existência, que tem muito a ver as diferenças de leitura que eu falei para vocês entre, de um lado, o pensamento do professor Ricardo Jardim, que eu apresentei, que eu enviei a conferência dele para vocês, e de outro lado, a leitura que o Patrice Mariglier faz também. O Patrice também foi meu orientador, né, numa parte do meu doutorado lá em Nanterre. Eu tive o privilégio de estudar com os dois, né. Então, como veremos, né, ao estudar, né, esse debate, essa diferença, a gente vai ter que se dedicar a tentar entender uma oposição que é central ao curso de Linguística Geral e é central para a compreensão desse problema, que é a oposição entre valor e significação. Então, na aula passada, né, eu tentei explicar um pouco a definição do arbitrário, que é um dos aspectos mais radicais do pensamento do Saussure, né, que o signo ele é arbitrário tanto do lado significante quanto do lado significado, né, dos dois lados, como eu falei, né, ele introduz esse significado que existia externamente ao signo, que tradicionalmente o signo é signo de, ele diz algo de algo, então quando eu falo cadeira, eu me remeto a essa cadeira que aparece diante de mim, e que é algo presente a si, e que essa palavra remeteria a ela, a realidade dela, né. O que o Saussure faz é mostrar que não, quando eu falo cadeira, eu não estou me remetendo a um pressuposto objeto real, que aparece diante de mim, mas eu estou fazendo operar e projetando sobre algo que está ali uma estrutura linguística. Então, o que eu vejo é algo que aparece diante de mim, mas absolutamente deformado por pelo nosso aparelho epistemológico, né, pelos nossos olhos, pela nossa capacidade, pelas nossas limitações, pelo nosso ponto de vista, né. É por isso que ele diz, né, que o ponto de vista precede ao objeto. Primeiro vem um ponto de vista, depois vem um objeto. Não há como enxergar nada fora de um ponto de vista. A gente pode pensar, inclusive, como tem uma abertura de horizonte muito interessante para explorar na relação entre o pensamento saussuriano e o perspectivismo, né? Seja o perspectivismo nietzschiano, seja o perspectivismo mais contemporâneo, que aí tem uma relação muito mais direta, né? Que é por exemplo, o pensamento do Eduardo Viveiros de Castro, né? Que ele vai pensar o perspectivismo ameríndio, em alguma medida, ele se declara herdeiro do pensamento do Lévi-Strauss, né? E em alguma medida a premissa desse perspectivismo ali, teoricamente, ela já aparece como horizonte de possibilidade no pensamento saussuriano. Lembrando que o pensamento saussuriano, ele aparece justamente nessa herança do comparativismo, na relação de você poder estudar pluralidade distinta de língua. Então já é, em algum momento, um momento de crise ali, em que o Ocidente se vê confrontado com o outro, né, com fora, com outros pensamentos que estão ali em jogo, né. Uma das grandes novidades, então, como eu disse, do pensamento saussuriano foi colocar o significado no interior do signo linguístico, né? E, por conseguinte, né, ele acaba abrindo espaço para que ele seja lido como maleável e como submetido ao tempo, né? Os significados, eles não são significados transcendentais presentes a si, mas eles se modificam também, né? Se a tradição, né, ela pensava, então, que o objeto preexistiria a linguagem, ou que o pensamento preexistiria a linguagem, que a linguagem seria uma espécie de vestimenta, né, do pensamento, o Saussure nos mostra, né, que o próprio sentido, que a gente tem que pensar o sentido entre aspas, né, o riscado, rasurado, de alguma forma, porque não é propriamente do sentido que a gente está falando, a gente vai ver. O sentido, então, rasurado, ele se inscreve, então, dentro do próprio signo, né? O signo, então, né, retomando, né, aquela definição do Lévi-Strauss, a partir do Banvaniche, a partir do Saussure, né, nesse jogo de derivação, de remessa, né, o signo, então, ele é arbitrário a priori, mas deixa de ser a posteriori. Isso significa justamente, né, que o signo tem a sua existência devido à relação e à concorrência do que a concorrência, né? Ele vale concorrendo com o que há fora dele. Ele não tem um sentido positivo, né? Ele não tem um sentido positivo do signo tradicional, do signo enquanto signo de algo, que significa positivamente algo, que se remete e aponta para uma identidade presente a si.
mas ele vale pelo que está fora dele, né? Pelo externo, ele tem uma certa negatividade, né? Quando a gente diz que o signo ele vale e ele é uma entidade diferencial, a gente quer dizer diferença, quer dizer oposição, mais relação, né? Ele está se opondo e se relacionando com os outros signos nesse sentido. Isso implica, então, de um lado, que os objetos eles não pré-existem à estrutura, mas de outro, ele nos leva ao segundo aspecto que a gente está pretendendo trabalhar hoje, né? Que é a ideia do princípio da linearidade do significante, que eu vou tentar explicar para vocês hoje, junto com o princípio da diferenciação, que eu já falei, né, de várias formas, mas eu vou tentar lapidar um pouco melhor essa compreensão a partir da oposição entre valor e significação. Vocês estão me acompanhando até aqui? Como é que está isso? Beleza? Tá. Então, assim como os objetos, nesse sentido que eu estava falando, eles são produtos, né, da própria língua, né, que o objeto, o ponto de vista precede o objeto, a gente pode dizer também, a partir de uma perspectiva saussuriana, e isso é muito, 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 muito importante, muito relevante, né, na história do pensamento, que o pensamento ele não pré-existe a língua também. O pensamento não pré-existe a língua. A gente pode dizer, né, que ele é a própria língua. O pensamento é a própria língua. E não há mais essa separação, oposição entre pensamento e língua. A tal ponto que o Saussure, né, ele chega a dizer que a língua é pensamento-som. A gente pode, né, ver a radicalidade dessa proposta, porque a tradição sempre pensou, né, em grande parte, claro que toda tradição tem a sua exceção, né, mas em geral a linguagem enquanto uma vestimenta, uma roupagem, né, aquilo que domaria em alguma medida o pensamento e representaria ele, né, representaria, o modo de operação da gramática de Port-Royal, por exemplo, né, de pensar a linguagem enquanto uma representação do pensamento, da razão, das organizações lógicas do espírito, né? E o Saussure vai dizer não, a língua é pensamento-som. Isso quer dizer que cada língua ela produz uma perspectiva radical e única, ela produz um pensamento radical e único, né? Isso tem uma série de consequências ontológicas e epistemológicas, sobretudo que são muito importantes para quando a gente for discutir decolonialidade, quando a gente for discutir a filosofia e o pensamento ocidental diante de outras culturas e outras formas de pensamento, né? Isso é bem paradigmático para esse debate. Como eu disse, né, eu vou explorar um pouco mais isso. A passagem que eu disse que eu vou ler para vocês, inclusive, tem a ver com isso. E quando a gente for discutir com o Derrida, isso vai voltar com muita força, porque o Derrida, a leitura que eu faço do Derrida, né, ela se foca muito nessa diferença, né, nessa diferença entre a leitura que ele faz disso e o que ele propõe ali, marcadamente na gramatologia, né. Como eu disse, então, a língua, né, ela não se confunde, para voltar a explicar a linearidade do significante, né, a língua ela não se confunde com seu aspecto material, individual, né, que é a fala, né. Ela é uma forma inconsciente, ela é uma forma inconsciente. Se a gente escuta, né, como o exemplo que eu dei na semana passada, se a gente vai escutar uma língua que a gente não conhece, que a gente não compreende, se alguém começar a falar aqui na nossa aula em chinês ou em russo, em mandarim ou em russo, eu não vou entender nada, eu não vou entender nada. Eu vou escutar o quê? Eu vou escutar uma massa amorfa e contínua. A gente não vai ser capaz de segmentar, né? E aí a grande questão desse princípio de linearidade do significante é pensar que a língua ela é temporal, né? A língua falada é sempre bom frisar. Quando a gente está falando aqui da língua, da fala e do pensamento do Saussure, ele está falando da linguagem oral, da linguagem falada. Quando a gente for discutir o Derrida, a gente vai marcar as críticas a esse tipo de leitura marcadamente. Mas quando eu estou falando aqui língua, signo, tudo isso tem a ver com a linguagem falada, com oralidade. Isso é para ser um pressuposto, né? Quando não for o caso, eu vou falar, né? Então, a língua, né? A língua, e quando a gente atualiza a língua na fala, ela sempre se dá de maneira temporal, né?
uma palavra depois da outra, que vem depois da outra, que vem depois da outra, uma sílaba depois da outra, uma sílaba depois da outra, e é justamente a capacidade de segmentar, recortar essa substância fônica, né, esse som bruto que sai, a capacidade de a gente escutar esse som e a partir dali segmentar, recortar, que é o saber da língua, né? E quem nos dá essa capacidade de segmentar e recortar a substância fônica é o significante, é o aspecto significante do signo linguístico, que é o que faz com que a gente consiga recortar a substância fônica e que, a partir desse recorte, o significado emerge, e sempre reforçando. O significante ele é indissociável do significado. Se você modifica um significante, você modifica o significado, né? E aí o Saussure até chega a dizer, né, para falar dessa ideia de recortar, ele chega a dizer na página 156, né, que caótico, caótico por natureza, o pensamento é forçado a se precisar decompondo-se, né, se decompondo. O Barthes também, no curso que ele dá, o curso inaugural que ele dá no Collège de France, né? Acho que é só curso inaugural, não lembro se tem um título. Eu posso mandar referência para vocês. É um ótimo texto para entender esse debate todo com o estruturalismo. É um texto muito bom, como todo o texto do Barthes, né? Ele fala que a língua é, antes de tudo, recorte, né? A língua é, antes de tudo, recorte. Então, justamente, ao princípio da linearidade do significante tem essa ideia de que uma palavra vem depois da outra, que uma sílaba vem depois da outra, e é justamente a nossa capacidade de recortar, a partir do significante, de recortar a substância fônica, que faz com que uma língua surja diante de nós, que a gente consiga compreender ela. Quando alguém fala uma língua que a gente não entende, a gente não consegue fazer esses recortes, né? Então, é sobre essa capacidade. O Saussure, ele chega a dizer que essa substância fônica, né, essa passagem é muito interessante, sobretudo para a leitura que eu faço, né? Ele diz que a substância fônica, né, lembrando que signo, no interior da língua, é dividido em significante e significado, entre forma fônica e forma semântica. E na fala, na atualização, a gente pode dizer que não é correto, linguisticamente, rigorosamente falando, mas a gente pode dizer que a palavra, em alguma medida, é o signo em posição de fala, né? E aí essa palavra do signo em posição de fala, ele pode ser dividido em substância fônica e substância semântica, como eu expliquei para vocês. De um lado, a substância fônica é o som bruto, que outras linhas anteriores ao Saussure, por exemplo, achavam que o objeto da linguística era estudar a substância fônica, o som bruto, de uma perspectiva positivista, que a partir desse estudo do som bruto, você ia chegar a um conhecimento sobre a língua e tal. O Saussure se opõe radicalmente a isso, ele vai radicalmente contra essa perspectiva positivista. Acho que fica muito claro a partir da disposição. E, de outro lado, teria a substância semântica, né, que seria um sentido particular que se dá nessa atualização, né? Eu dei na aula passada o exemplo do senhor, né? O signo senhor. Eu posso pronunciar aqui agora senhor num tom de deboche, de dizer que a pessoa é velha, antiga, num sentido negativo. Eu posso também dizer senhor num sentido respeitoso, não, senhor, justamente por ela ser mais velha, tem mais conhecimento e tal. Eu posso usar esse signo nessas variações, seja com ironia, seja com deboche, seja, enfim, expressando cansaço, e aí seria uma variação, né, da substância semântica que aparece na fala. E o Saussure, ele chega a dizer que a substância fônica, né, ela é uma matéria plástica, né? A nossa garganta pronuncia esses sons, né? E esses sons, ele é uma matéria plástica que a gente molda, e a gente molda a partir do significante que recorta. Em alguma medida a gente informa ela, né? A língua ela informa quer dizer também informar, né? Mas a gente pode pensar nessa relação entre forma, informação e informe, né, de colocar numa forma. Nesse sentido, o significante, ele transforma, né, a própria substância fônica nesse sentido e torna ela compreensível e faz emergir o significado
que é atualizado na substância semântica. Ô, Tem até Carlos, uma... Oi. oi. Essa variação que você falou do significante, ela pode ser associada, por exemplo, com o Derrida, quando ele fala de terabilidade, que é aquele mesmo significante que na performatividade, né, de um corpo de uma pessoa se torna um outro. Essa noção de É, variação com a iterabilidade tem algum sentido? tem sim, tem sim. É um ótimo caminho, né? O Saussure, eu acho que a gente pode ler esse conceito de iterabilidade no interior do pensamento saussuriano. Você está falando daquele artigo do final do Margens da Filosofia, não é? Que é o Isso, que ele fala sobre Austin acontecimento. também, Sim, sim, sim. Eu a acho Butler que também cita, né? sim, sim. Continua É, eu acho que é um caminho, mas eu acho que o Derrida ele faria uma leitura mais crítica, né? Ele diria que ele está indo para além do pensamento saussuriano, que ele não está, que o Saussure não chegou até esse ponto. Mas eu acho que quando a gente for discutir o Derrida, isso vai aparecer com mais clareza, né? Porque para o Derrida o conceito de significado no Saussure ele ocupa esse papel de significado transcendental, né? Ele não vê ali no pensamento saussuriano essa capacidade do próprio significado se modificar, igual os significantes se modificariam, né? Essa ideia de que os significantes vão se transformando, mas o próprio significado ele se modifica também, né? Então teria uma diferença. O Derrida, com certeza, ele não faz uma leitura como a que eu faço, então ele veria no pensamento saussuriano ainda essa relação com a tradição, mas, de toda forma, eu leio dessa forma, eu faria essa aproximação que eu acho absolutamente pertinente. Mas a gente vai discutir o Derrida um pouquinho mais para frente, e acho que a gente pode, lendo as minúcias ali das diferenças das posições, eu acho que pode ficar mais claro. Talvez daqui a umas 2 aulinhas, assim, a gente pode voltar a isso. Inclusive, tem essa coisa né, que o Saussure fala da substância fônica enquanto matéria plástica, me lembra muito, me faz pensar, né? Mas não é algo que eu trabalho especificamente, mas dá para fazer uma relação muito boa com o pensamento da Catherine Malabou. Não sei se algum de vocês conhece, que é uma filósofa atual, contemporânea, né? Eu acho que ela está dando aula na Inglaterra atualmente, que ela foi aluna do Derrida, estuda Hegel e tal, e ela vai pensar muito sobre, numa relação com a neurociência, de pensar a plasticidade cerebral e pensar a plasticidade da matéria, né? E ela articula muito esse conceito de plasticidade. E eu acho que tem um eco aqui no Saussure também que tem um horizonte muito interessante de conexão entre a Catherine Malabou e essa definição toda do Saussure, sobretudo se a gente for ler o Saussure de uma perspectiva mais contemporânea, né, que é a que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Então, assim, por que a gente sabe, por exemplo, que porta e porta, né, o exemplo que eu dei na aula passada, eles são o mesmo signo? E por que a gente sabe que bala e sala não são o mesmo signo? Certamente não é por causa da substância fônica, né? Porque se eu falar porta e cada um de vocês aqui pronunciar porta, o som ele vai ser radicalmente distinto. Ele é radicalmente distinto. É só esse saber inconsciente que a gente tem formal que faz com que a gente seja capaz de recortar, né, essas palavras que vêm uma depois da outra, que consegue identificar nessas duas diferentes pronúncias, porta e porta, o mesmo fonema operando ali, né? E o fonema, é bom a gente, que é o objeto de estudo da fonologia, que o Jacobson é um dos principais teóricos, né? O fonema ele tá na língua, ele não tem nada a ver com o som bruto, né? Ele presume essa compreensão do que é a língua, do que é essa estrutura inconsciente, né? E é justamente porque a gente sabe que B é diferente de S que a gente sabe que bala não é sala. Mas, de toda forma, a gente sabe que
porta e porta é igual, para além da variação. A gente poderia falar também para além das variações dos timbres, das vozes, de cada aparelho fonador produz um som singular. Mas a partir disso, a gente consegue projetar essa estrutura que recorta e produz essas identidades, produz também essa substância fônica, enquanto produtora de sentido, ela é produzida, né? Ela é produzida. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Oi, Priscila. Oi, Eu Priscila. acho que o senhor já falou sobre isso, mas eu queria só confirmar. Então, em relação à própria letra, também é arbitrário. Por exemplo, tem aqui na minha frente MB. Então, M, quando eu falo M, o som M, que corresponde à letra M, né, gráfico M, também isso é arbitrário. Poderia ser a letra M, mas poderia ser um outro som, como, por exemplo, em outra língua. Seria isso Sim, também? sim, exatamente, exatamente. Eu vou dar o Saussure dá um exemplo clássico, né, do jogo de xadrez para explicar isso, né, que qual é o exemplo, né? Ele fala do jogo de xadrez, né, que o signo, o jogo de xadrez, se a gente mudar apenas o substrato, né? Por exemplo, eu tenho um jogo de xadrez aqui que é feito de pedra. Se eu substituo essa pedra por madeira, se eu substituo essa madeira por plástico, qual a diferença, né? Qual a diferença? Alguém se arrisca a dizer o que modifica nessa metáfora? Alguém? A questão toda, né? Como é que é mesmo? Ele Então, trocaria? se você troca, né? Você tem ali um jogo de xadrez. Se você trocar o material do jogo por pedra, por plástico ou por madeira, o que se modifica? O que se modifica nessa estrutura do jogo? Nada. O que se modifica é o aspecto material, né? No caso da metáfora, da língua, que a gente está falando da língua oral, seria a substância. Essa passagem ela é muito problemática do curso, porque ela é muito lida equivocadamente, como se o significante se modificasse e o significado permanecesse o mesmo, por exemplo. Mas não é disso que o Saussure está falando. Ele está dizendo que o aspecto material, né, da substância fônica, ele pode se modificar indistintamente, mas se a função de sistema permanecer a mesma, né, ali, se cada peça tiver uma função específica, independente do aspecto material dela, e se a gente compreender a função específica, a gente pode trocar todas as peças do xadrez por pininhos com formas estranhas. Se a gente compreende o que cada uma daquelas peças tem que fazer, vai ser exatamente o mesmo jogo, porque as funções no jogo ali, nessa relação imanente que é um jogo de xadrez, ela permanece a mesma. Então não é o aspecto material, assim como não é a letra, e aí a gente já está extrapolando um pouco, né? Assim como não é a letra escrita, o aspecto material, né? O lápis que marca uma página, ou uma impressão digital quando a gente clica num teclado que surge. Não é isso, né? Não é isso, é justamente essa estrutura, né? Quando eu falo, me perguntaram até, né? A Daniele perguntou sobre o que é esse inconsciente, isso a estrutura inconsciente, né? Que é essa condição anterior, né? E que produz essa materialidade, né? Eu estou olhando, eu já estou recortando todas as coisas aqui porque eu tenho essa estrutura formal, né? Esse dicionário, assim, entre aspas, gravado no meu cérebro que me faz enxergar tudo de uma determinada forma, né? O Derrida usa uma metáfora que eu gosto muito na obra dele, né? Que é a ideia de, sobretudo se a gente for extrapolar para a política, a gente vai discutir isso mais para frente, mas a gente pode dizer que a nossa língua, em alguma medida, né? Ela produz um sistema imunológico, num certo sentido, né? Um sistema de defesa, porque tudo que a gente vê e enxerga, a gente já dá uma determinada identidade, um determinado lugar, uma determinada marca, e aí qualquer coisa, né, que aparece um pouco fora desse lugar, que a gente não consegue entender bem o que é,
ou que representa acaba representando uma ameaça, num certo sentido, né? E aí esse sistema imunológico, ele aparece justamente para produzir defesa e para produzir uma identidade nisso, né? Aí a gente poderia pensar, já antecipando a questão da caravela, né? Quando uma caravela surge diante de mim, eu não sei o que é aquilo. Aquilo pode ser ameaçador, eu nunca vi uma caravela antes. E aí você vai produzir, a partir desse sistema imunológico, uma defesa. Você vai começar a tentar, a partir do seu aparelho epistemológico, né? Tentar produzir ali uma determinação do que é aquilo, né? Mas então, essa metáfora é justamente para explicar não a indiferença, a mutabilidade dos significados. Claro, Daniele, fala. É que, como você disse que está falando especificamente da linguagem falada, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu fiquei pensando um pouco nos signos e nas compreensões que a gente tem, ainda que não se fale sobre elas, e eu fico pensando nisso porque você fica falando que a gente vai fazer conexões mais para frente, mas é inevitável. Claro, a gente já está fazendo, claro. Porque eu fico pensando, por exemplo, assim, eu no meu trabalho, às vezes eu faço intervenções com crianças muito pequenas, né? Crianças negras, na maioria das vezes. E aí eu acolho crianças que, por exemplo, elas nunca ouviram a palavra racismo na vida, assim, crianças com 6 anos, por exemplo. Ou que essa palavra não foi atribuída de contexto ainda para eles, né? Mas, quando uma situação racista acontece na escola, essas crianças, de alguma forma, elas sabem o que está acontecendo, elas têm a compreensão dali do que está acontecendo, ainda que elas não tenham uma palavra para nomear, né? E aí eu fiquei pensando um pouco como é que a compreensão das coisas para além da oralidade ela pode ser compreendida a partir disso que você está dizendo, sabe? Porque tem muitos signos que a gente compreende, sabe? Dessa coisa que você está falando como se fosse um repertório prévio, que é do inconsciente, né? Que não é, que é isso, que é uma coisa que você tem de conhecimento prévio a respeito da vida, conforme, pelo menos foi isso que eu entendi, talvez eu tenha entendido errado. Sim. Não. E aí, mas aí é isso, as crianças elas vão aprendendo isso, mesmo que ninguém fale, isso aqui é racismo. Mas ela sabe que tem alguma coisa ali em jogo que tem a ver com a questão de raça, por exemplo. Sim, é perfeita essa sua questão, né? Perfeita. Tem várias respostas que eu poderia dar, né? Primeiro, quando eu digo que eu estou falando da língua falada, é porque o Saussure está falando da língua falada, né? E aí a gente antecipa um pouco da crítica que o Derrida faz ao Saussure, né? Enquanto um privilégio da fala em detrimento de outras estruturas, né? Que quando o Saussure fala que a língua é pensamento-som. Isso aí é uma crítica que eu acho que pode ser pertinente ao curso, sobretudo porque em alguns momentos, né, em algum momento do texto, o Saussure chega a imaginar, né, a semiologia, que seria a ciência geral dos signos, para além dos signos orais falados, né? Mas para ele, o signo oral falado, ele seria a diretriz, né? Todos os outros sistemas de signos sempre se remeteriam à língua falada. Isso é problemático. Essa leitura que se faz do curso, ela é bem problemática e pode gerar algumas incompreensões, compreensões das quais eu vejo consequências problemáticas, né? Eu vejo consequências problemáticas. Sobre isso que você falou, então, eu acho que tem a ver com isso. Primeiro, porque essas estruturas, elas não se resumem a essa estrutura inconsciente oral, né? Ela se apresenta em diversos outros sistemas de signos, né? Seja no sistema de signo escrito, seja no sistema de signo de imagens, das construções de imagens quando você está na rua e vê anúncios, propagandas. São vários sistemas de signos operando que estão reproduzindo essa estrutura do racismo, né? Então, ela não precisa necessariamente ter a palavra, e mesmo se a gente for falar só da língua oral mesmo, ela não necessariamente, sobretudo uma criança que ainda está num processo de aprendizado, ela não tem todo um vocabulário robusto construído. Nós mesmos, eventualmente, aprendemos uma palavra
sempre, né, a gente que está trabalhando, a gente sempre aprende uma palavra nova que sintetiza perfeitamente aquilo que a gente estava pensando. Não, era isso que eu estava pensando, pode crer. Vai ler um autor que dá a definição de um conceito que era isso que eu estava pensando. Por quê? Porque a gente já está com toda a estrutura no entorno montada e às vezes está faltando aquela palavra que encaixa ali e dá o sentido, encadeia tudo. Então, eu pontuaria esses aspectos, assim, sobre isso que você falou, que antecipa essa crítica do Derrida, por exemplo, e várias questões, assim. Eita, gente, eu acho que eu já vou vou me estender um pouquinho mais do que eu estava planejando, mas vamos lá. Então, o que acontece, né, nessas variações da substância fônica, né, que o signo porta e porta, né, poderia ser o mesmo signo, mas o nosso aparelho da língua, ele produz, a partir dessa variação de porta e porta, ele produz uma unidade, né, ele produz a unidade. Isso é muito interessante, porque lá onde a tradição procura a unidade enquanto aquilo que dá estabilidade, aquilo em que se ancora todo o pensamento, o Saussure vai mostrar essa unidade como produto de um processo de diferenciação, né? Que, por exemplo, eu sei que bala não é sala porque eu sei que o B não é o S. E é a partir dessa diferença que eu produzo a unidade do que é o bala e do que é o sala. Então, a unidade ela é produto, ela é resultado de uma diferença, né? Então, é uma heterogeneidade que produz uma pressuposta homogeneidade. E essa produção ela passa justamente por essa informar, né? Por esse informar que informa. Então, e aí, nesse sentido, como eu estava falando anteriormente, né, cada língua, nesse sentido, é um pensamento-som singular e irredutível, né, aos outros pensamentos-sons, né. O interessante aqui, né, é que esse pensamento, nesse sentido, ele pode extrapolar, né, ele pode ser extrapolado, como eu estava falando, respondendo a Daniele, né, como o Derrida faz, né, que ele mostra justamente como o pensamento do Saussure ele é fonocêntrico, né, num certo sentido. Eu discordo um pouco dessa leitura justamente pela resposta que eu dei a Lara no começo da aula, né, mostrando que o curso de Linguística Geral tem esse caráter fragmentário, né, e que o pensamento dele está em evolução. Em vários momentos ele diz mesmo que ele fala que a escrita é uma monstruosidade, que a escrita é apenas cópia da fala, ele fica com essa ideia da escrita enquanto reprodução mesmo, né? Enquanto escritura fonética, enquanto reprodução das próprias palavras, que é uma perspectiva absolutamente ocidental, que tem a ver como a nossa língua se escreve, né? Que teoricamente não é, o Derrida mostra que isso não é verdade, né? Que teoricamente cada letra escrita reproduziria um fonema e tal. Então tem essa relação, é uma relação que o Derrida vai mostrar que é falsa. Por exemplo, né? A gente pensa eu estava falando dos filósofos da diferença, né? O conceito de diferença no Derrida ele não é o conceito, ele não usa o termo diferença, né? Ele fala em différence, né? Para isso a gente tem que entender diferença em francês é différence escrito com é différence escrito com é. Só que o Derrida, quando ele escreve esse termo, ele escreve com um a. Só que o e e o A nesse ANSE se pronunciam da mesma forma. Então, quando você fala de Ferrance com E e de Ferrance com A, não faz nenhuma, você não consegue perceber a diferença entre os dois termos, né? E aí o termo, quando o Derrida vai falar num termo forte, né, da diferença, a diferença que é anterior à própria oposição entre a identidade e a diferença, entre o mesmo e o outro, né, a diferença enquanto primado e produtor dessa própria oposição, né, mais factual que aparece para a gente, a oposição entre o quente e o frio, e todas as oposições, o feminino e o masculino, todas as oposições e as diferenças que organizam o nosso pensamento, né, de alguma forma, existiria essa diferença anterior, e essa diferença anterior ele escreve com A. E um dos artefatos, né, da construção desse conceito de diferença é justamente mostrar como o pensamento tradicional ele é fonocêntrico, né?
ele é baseado nesse privilégio da voz, da fala, da oralidade, que tem a ver com a ideia de presença, né? Eu estou aqui presente falando e eu posso responder a vocês. Ele tem vários textos no qual ele vai discutir com Platão, que ele discute com Saussure, que ele discute com Rousseau, que ele discute com diversos autores o próprio com Russell também, que ele mostra como na história da filosofia existe sempre um fonocentrismo, que o logocentrismo é também o fonocentrismo. A gente vai avançar nesse debate um pouco mais adiante. Nesse sentido, então, que o Derrida faz, né, de crítica ao privilégio que o Saussure coloca da fala em detrimento da escrita, ele vai tentar mostrar, na obra dele, por exemplo, com o conceito de escrita, de escritura, que é central, né, ele vai tentar substituir o termo de linguagem pelo termo escritura, e essa ideia é mostrar que se o Saussure, eu não vou explicar agora o que quer dizer escritura, eu vou deixar como um mistério para as próximas aulas, para quem ainda não conhece, né, um mistério não, um segredo, porque o mistério tem a ideia de que há algo para ser revelado. Eu vou deixar um segredo absoluto, sem resposta, mas que eu vou tentar responder na próxima aula. Mas já antecipo que, como é um segredo absoluto, não haverá resposta. Então, nesse sentido da crítica que o Derrida coloca, a gente poderia pensar, em alguma medida, a escrita como essa entidade, uma estrutura singular, autônoma, independente da fala, né? Não enquanto mera reprodução, como Aristóteles dizia, como Saussure disse em determinadas passagens do curso de Linguística Geral, a língua enquanto uma forma de pensamento singular. Nesse sentido, se o Saussure diz que a língua é pensamento-som, a gente pode dizer que a escrita é pensamento-escrita. A gente pode dizer como é um movimento da obra do Claude Lévi-Strauss, por exemplo, quando ele vai nos estruturas elementares de parentesco, ele vai mostrar como existe uma estrutura universal nas relações humanas que ele encontra ali, que é a proibição do incesto, né? Que é a proibição de que determinadas pessoas no interior de uma sociedade tenham relações sexuais e se casem, né? E aí a ideia, quando ele diz que a proibição do incesto ela é universal, isso não implica que a proibição, aquilo que a gente compreende como uma mãe, um filho, um pai e uma filha, em todas as sociedades sejam proibidos de ter relação sexual, né? Porque a ideia de estrutura tem essa ideia de que não é o aspecto material, né? Não é o fato de você ter saído do útero de alguém ou de ser produto do espermatozoide de alguém que faz toda essa justificativa biológica que a gente encontra na nossa sociedade, não é isso que produz a proibição do incesto, porque em diversas sociedades isso se organiza de outra forma. Tem sociedades que você é proibido de ter relações amorosas sexuais com a sua tia de parte de mãe. Tem outras sociedades que você é proibido com determinadas pessoas, vai variando de sociedade para sociedade. Isso significa o quê? Que a estrutura, ela vale para todas as sociedades que o Lévi-Strauss estudou, né? Mas que a forma como essa proibição se dá, ela se modifica. Então, a gente poderia falar, nesse sentido, do pensamento proibição do incesto, né? É uma forma de se organizar e de existir que a gente está atualizando ali também, né? Isso já é uma radicalização, uma extrapolação do pensamento saussuriano, né? E aí, então, assim, o que é bem básico para a gente não entrar em fonologia, que não vai interessar de maneira nenhuma para a gente aqui, não é a nossa intenção, né? O que vai interessar para a gente no princípio da linearidade do significante é isso, é pensar a língua enquanto pensamento-som, e pensar e entender com essa relação entre o significante e a substância fônica, né, que tem a ver com essa ideia da produção de uma materialidade. Isso é interessante aqui. Então, a gente pode avançar para o princípio de diferenciação, mas vocês querem colocar alguma pergunta? Eu já não vou cumprir de novo. Como se diz, né, toda promessa já carrega em si o seu próprio perjúrio, então eu não vou cumprir minha promessa de falar só 1 hora, não, gente, desculpa. Só eu vou estender um pouquinho. Mas alguma questão? Tá bom. Vamos lá.
Então, como eu disse, né, a língua ela é compreendida pelo Saussure como código coletivo, organizado inconsciente como sistema de correlação e mútua implicações entre os termos, né, os signos. E esse código é o que possibilita o sujeito falar, né? O Banvanish, né, eu vou ler uma citaçãozinha para vocês aqui, no artigo dele La forme l'essence dans les langages, que é a forma e o sentido na linguagem, né? De 1967, ele diz assim: o signo tem sempre e somente o valor genérico e conceitual. É sempre um valor genérico e conceitual. Ele não admite significado particular ou ocasional. Tudo que é individual é excluído. As circunstâncias, as situações de circunstâncias devem ser consideradas como não ocorridas. Não ocorridas. Então, é só na fala que esse individual material se manifesta, né? Então, o signo, né, o objeto da semiologia, a ciência dos signos, ele só existe em oposição aos signos no interior do sistema e na própria oposição interna ao signo entre o significante e o significado. E aí, se a gente pegar o próprio significante, ele se organiza também nas próprias oposições entre os diferentes fonemas que o compõem, né? O significado é a mesma coisa. Todo o signo como um todo, o sistema como um todo, né, a estrutura como um todo, ela se organiza sempre desse modelo de diferença, né? E é essa organização de diferença que vai produzir a identidade, né? Isso que dá, né, a estabilidade para a língua, né? É isso que dá que dá a capacidade para que a língua seja capaz de produzir, em alguma medida, a realidade, né? A língua, nesse sentido, devido a esse caráter sistêmico, inconsciente, né, ela é meramente virtual, né, e a fala é esse momento de atualização, né, e é justamente nesse momento de atualização que a língua se atualiza também, né, a língua ela é sempre esse estado inconsciente que a gente tem, e ela só é possível se modificar e se transformar porque ela está o tempo inteiro sendo atualizada e se confrontando com outros falantes, e aí nesse confrontar assim de pessoas se comunicando, a língua ela vai se contaminando e se transformando, né? Então, para a gente entender, né, melhor, né, essa distinção entre a língua e fala, a gente pode um exemplo muito simples são os signos pronominais, né? Se eu falar, por exemplo, eu estou indo embora, ou se um de vocês falar eu estou indo embora, vão ser pronúncias que o eu, né? O eu vai ter a mesma função ali, o signo eu, ele vai ocupar uma determinada função, mas se cada um de nós falarmos esse signo, né? Ele vai ser materialmente absolutamente diferente, a substância fônica vai ser diferente, porque a nossa voz é diferente, a substância semântica vai ser diferente, porque a compreensão daquilo que o nosso entorno dá, do que nós somos, é diferente. Contudo, é o signo eu que dá a estabilidade e a possibilidade para que eu mesmo possa pronunciar isso. Então, né? A partir dessa diferença. E o eu também, eu só sei o que é eu a partir das oposições dadas pela língua, né? O eu é diferente do nós, que é diferente do ele, que é diferente da mesma forma do aspecto significante. Eu sei que eu, porque e depois vem u, e o não é e aí eu consigo compreender o que é eu, beleza, e aí eu segmento e compreendo, né? Então, no interior do sistema linguístico, a gente pode dizer que o eu é uma forma, né? Ou ele é um valor, né? Que não significa nada de individual, mas tem um valor genérico e conceitual. E aqui a gente pode pensar, para exemplificar isso, a gente pensa naquele exemplo do xadrez que eu dei anteriormente, né? Que a gente pode mudar uma peça de madeira por uma de plástico, e o que importa é a função no sistema permanecer a mesma, né? Se a função no sistema permanece a mesma, a substância fônica e semântica elas podem mudar infinitamente. A gente pode executar na fala de diversas formas distintas, mas se o significante, o significado, o signo permanecer no interior, o mesmo, né? Não é o mesmo, mas no interior da estabilidade relativa que é a língua, porque a língua não é uma totalidade fechada, né? Justamente por ela estar em constante modificação, mas ela tem uma estabilidade relativa ali, que é o que possibilita que haja comunicação e que haja compreensão e apreensão das coisas, né? É o que faz com que
o nosso mundo exista em alguma medida e opere, que a gente consiga enxergar as coisas e dar sentido a elas, né? E aí, a gente, antes de encerrar e ir para a passagem que eu disse que eu ia ler para vocês, eu vou tentar ler 2 passagens aqui e versar um pouquinho sobre elas, né? Que é uma passagem do curso de Linguística Geral, da página 160. Eu estou me referindo à edição de 72, que é a que eu uso, né? Que é a paginação da edição francesa tradicional do curso mesmo. As notas vêm depois e tal, mas é a paginação tradicional. E uma outra passagem dos escritos, que aí eu estou me referindo à tradução da Cultrix mesmo, que está na página 30, né? E aí o Saussure, no curso, ele fala, né, que o valor de uma palavra, né, ele não está fixado enquanto nos limitarmos a constatar que ela pode ser trocada por este ou aquele conceito, isto é, que tem esta ou aquela significação. Falta ainda compará-la com valores similares com outras palavras que se lhe podem opor. Seu conteúdo só é verdadeiramente determinado pelo concurso do que existe fora dela. Fazendo parte de um sistema, ela está revestida não só de uma significação, mas também e, sobretudo, de um valor. Isso é coisa muito diferente. Fim da citação do Cour. E aí agora no Zecri, ele fala, né? O cito: é preciso reconhecer que o valor exprime, melhor do que qualquer outra palavra, a essência do fato, que é também a essência da língua, a saber que uma forma não significa, mas vale. Esse ponto é cardeal. Ela vale, por conseguinte, ela implica a existência de outros valores. Aqui a gente consegue ver um pouco quando a gente vai falar de valor, eu acho que talvez já esteja um pouco claro para vocês a partir das definições que eu fui dando para vocês desde a aula passada, né? Que o valor, então, ele é uma forma e ele traz justamente essa ideia de que algo não tem um valor, um sentido positivo, mas justamente na oposição, né, entre os outros aspectos do sistema. O que entra aqui, justamente, é a diferença entre o valor e a significação, né? Isso que é o barato dessas situações aqui, né? E é importante a gente entender que isso também produz alguns equívocos de leitura, que são leituras muito diferentes da que eu faço. Eu acho que, de fato, são leituras equivocadas, né? É que confunde a significação com o significado. Significado e significação não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Quando o Saussure fala de significado e significação, ele está falando de coisas diferentes. Como eu disse, o significado ele é formal e ele opera no interior do signo linguístico. A significação, em contrapartida, né, a gente poderia dizer que a significação é a substância semântica. É aquilo que eu estou chamando até aqui de substância semântica. É o aspecto do sentido que opera no ato de fala. No ato de fala. Uma palavra, né, nesse sentido, dentro da língua, ela possui, então, um valor, né? Mas no ato da fala, ela vai possuir uma significação, né? Ela aponta para algo para além do seu valor meramente linguístico. E aí a disputa que vai operar nas interpretações, que é a interpretação que eu faço, em oposição a uma certa leitura tradicional do pensamento estruturalista, que no meu texto eu chamo isso da diferença hiperestrutural, né? A ideia de diferença hiperestrutural vai articular, de um lado, com a ideia de hipérbole, de hiperbolite, de hiperradicalidade, que tem a ver com a ideia de desconstrução, de levar um pensamento para além dele próprio, né? Então, é uma hiperradicalidade da próprio caráter estrutural e diferencial, que tem a ver com pensar a própria materialidade enquanto plástica, enquanto transformável. Eu vou chamar isso de materialismo mágico. É o conceito que eu articulo debatendo de um lado com Althusser, que tem a ver com um capítulo que eu enviei para vocês, né, com a ideia de materialismo aleatório, e de outro lado com o materialismo aleatório e materialismo do encontro, e de outro lado com o conceito de magia, né, de uma bruxa norte-americana que é a Starhawk, que tem um capítulo que eu discuto sobre ecofeminismo, conceito de deusa e tal,
e aí eu vou articular um pouco o conceito de magia dessa autora, e eu faço toda uma relação com essa ideia, né, do conceito de estrutura radicalizado para o próprio plano ontológico, né, que eu chamo essa radicalização de diferença hiperestrutural, e aí eu vou determinar as formas de funcionamento da materialidade, a produção de realidade como materialismo mágico, que, enfim, aqui a gente marca justamente essa oposição, né, entre a língua enquanto o signo enquanto valor e a fala enquanto produzindo uma significação que aponta para algo que não é meramente linguístico, mas que tem como função representar o real. E aí a disputa entra nesse estatuto do que é realidade, né? Tem uma síntese. Eu até escrevi um artigo sobre essa questão dessa passagem que eu vou ler para vocês, que é o Jonathan Kuller, que é um linguista, não, é filósofo também, né? Não sei, enfim, não importa. É alguém que está discutindo com o estruturalismo, com toda essa tradição. Ele tem uma definição, uma explicação dessa diferença que é muito boa, apesar de eu discordar um pouco, né? Ele vai mostrar, né, como, por exemplo, se um francês disser "j'ai vu un mouton" e o inglês disser, né, "I saw a sheep", eles vão, né, em certo sentido, enunciar a mesma significação. Ou seja, né, eles vão dizer que viram um carneiro em determinada situação. Mas se a gente analisa essas palavras, na verdade, esse exemplo o Saussure dá no curso de linguística, né? Só que o Köhler ele dá uma explicação melhor que a do Saussure, na verdade, né? A partir dessa oposição entre essas frases. Mas aí, se a gente analisar então a palavra chip e mouton, em seus respectivos sistemas linguísticos, né, a gente vai ver que elas não têm o mesmo valor, apesar de aparentemente ter a mesma significação. Para o Jardim e para o Köhler, ela tem a mesma significação. Eu não acho exatamente. Mas, enfim, o por que isso? Porque em chip, né, em inglês, ele designa o animal carneiro vivo, né, enquanto mutton vai designar o carneiro enquanto carne, enquanto morto servido à mesa para ser consumido, né? Em francês, a palavra mouton, ela serve para os dois sentidos, né? Então, em inglês teria duas palavras e em francês teria só uma palavra. E isso implica que no interior do sistema de signo existiria uma relação absolutamente distinta, no qual uma palavra não conseguiria ser reduzida a outra. Apenas no ato de fala, na significação, que a gente consegue entender ali que elas têm a mesma significação, apesar de que os signos são diferentes por causa dessa oposição que o Saussure mostra e que o Köhler tenta explicar a partir dessa frase, né? A questão aqui... Oi. Você pode depois passar essa referência? Muito interessante essa distinção que ele faz. Pertinente. Quem foi o André? O André, tá. Me manda um e-mail pedindo a referência que eu te encaminho. Tá Então, e aqui a gente entra na disputa justamente entre o que seria, então, essa significação e qual a relação dela com o suposto real, né? O Ricardo, no livro que eu encaminhei para vocês, ele vai fazer justamente uma oposição entre a significação com, por exemplo, a oposição do Frege entre sentido e referente, né? Por exemplo, a gente tem um referente, que é o planeta Vênus, mas a gente tem dois sentidos, que pode ser estrela matutina e estrela vespertina. Só que o referente é o mesmo, é o planeta que está orbitando ali, presente a si, que teria dois sentidos diferentes. A significação seria justamente essa possibilidade da gente enraizar a língua na realidade. E aí toda a concepção tradicional, ela poderia, num certo sentido, coexistir com a inovação do estruturalismo, né? Ele faria em alguma forma, ele faz isso na esteira do Ricoeur, né? Ele tem uma leitura um pouquinho diferente do Paul Ricoeur, na verdade, bem diferente do Paul Ricoeur,
porque as consequências que eles tiram são diferentes, né? Mas, no final das contas, os dois tentam fazer uma conciliação entre, de um lado, o pensamento da tradição e, de outro, as inovações do estruturalismo, né? E aí, se vocês lerem o texto, vocês vão ver, enfim, está lá no texto que eu enviei como ele propõe isso. E aí a gente pode pensar, por exemplo, quais são as consequências disso se a gente for pensar, por exemplo, a tradução, né? Assim, nesse sentido que o Ricardo traz, eu acho que tanto a gente poderia dizer, e que o Riquet traz também, o Riquet tem um livro sobre a tradução, que se chama Sobre a Tradução, que eu acho que vai muito nesse sentido, né? Ele vai dizer que a tradução ela é impossível de uma língua para outra, ela é impossível, porque a gente não consegue nunca traduzir perfeitamente, porque cada sistema de signo impõe uma visão singular sobre o mundo, né? Mas, de toda forma, a tradução ela é praticável, ela pode ser efetivada justamente porque no momento em que a gente opera e diz, e pronuncia, e torna, traz para a semântica, para usar a terminologia do Banvanish, mas traz para a fala, vamos ficar no vocabulário do Saussure que a gente está aqui, né? No momento que a gente traz para a atualização do sistema, né, aí seria possível a gente praticar a própria tradução, né? Ela seria impossível no sentido de que uma língua para outra ela não pode ser traduzida, porque cada uma teria uma visão de mundo singular, mas de outra forma ela é possível na medida em que a gente torna essa língua em ato, né? Eu acho essa leitura problemática porque ela vai trazer uma ideia, eu acho problemática para minha posição teórica, né, a partir da tautologia que eu parto e construo, edifico o meu pensamento, né, porque ela produziria uma ideia de um mundo que seria idêntico, né, no certo sentido. Cada língua é uma visão de mundo, ela recorta a realidade de uma forma determinada e ela produz um mundo, mas em alguma medida cada língua estaria versando sobre o mesmo mundo, né? Ela teria uma visão, a gente pode usar a metáfora da paralaxe, né? Ela estaria numa visão, numa perspectiva diferente sobre a mesma coisa. Eu acho que quando eu mostrar, quando eu ler aqui a passagem para vocês, e aí eu encerro, prometo para vocês, eu penso justamente que essa coisa ela resiste sempre à própria perspectiva e ela não é algo presente a si, tal qual um referente, tal qual o planeta Vênus. A gente vai certamente se aprofundar nesse debate ao longo do curso, porque no final das contas tudo que eu pretendo falar, em alguma medida, é sobre isso, né? Sobre essa questão aqui, é essa questão que me interessa trazer para vocês. E aí a gente, como eu falei, a gente depois vai discutir um pouco o Derrida e mais para frente, e depois que a gente discutir o Derrida, eu devo trazer um texto da Donna Haraway, que vai muito nessa perspectiva mais próxima da minha e distinta dessa, né, que é o Saberes Situados, que tem muito a ver com uma relação com um certo perspectivismo, e no caso dela é um perspectivismo a partir de uma epistemologia feminista. Como eu avisei, quem chegou depois, eu li no semestre passado o Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway. Eu poderia até ler, porque eu amo demais esse texto, assim, mas para não repetir, porque eu sei que tem gente que estava no semestre passado, eu vou pegar outro texto. É bom, eu gosto muito desse também. É um artigo mais curtinho também, vai ser legal. E aí, se alguém não tiver nenhuma questão, ou talvez vocês possam colocar a questão depois que eu ler aqui, então. Acho que talvez seja melhor. Eu vou ler aqui a passagem que eu separei para tentar situar um pouco a minha perspectiva, que está na página 108. Inclusive, eu estou com... Ai, gente, eu vou sair da aula, eu vou ter que revisar o texto inteiro. Jesus, estou com prazo com a editora. Meu Deus, dor de cabeça. Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, eu encerro e a gente conversa até onde conseguirmos. Como está mais do que claro, na minha concepção, cada linguagem, eu escrevo linguagem rasurada, seja na sua faceta pensamento-som, pensamento-escrita ou outra, é uma forma de pensamento singular e produz mundo. A dança produz e é o produto do mundo do pensamento dança. A escrita produz e é o produto do mundo do pensamento escrita. O romance produz e é o produto do mundo do pensamento romance. Eu só posso falar cadeira
no interior de um mundo que produziu a ideia de cadeira e o pensamento som cadeira. O signo cadeira não significa um objeto dado em si mesmo, não significa uma coisa ou um estado de alma, mas a própria língua portuguesa produz a cadeira para o seu falante. O signo cadeira vale para falar como Saussure, dentro de um sistema inconsciente formal, em oposição aos outros signos do sistema. Eu sei que é uma cadeira comparando e diferenciando o signo cadeira com os signos banco, sofá, poltrona, cama, sentar, etc. Como num dicionário em que cada palavra remete a outras palavras do próprio sistema. Isso não quer dizer que exista algo que resista à linguagem. Isso não quer dizer que não exista algo que resista à linguagem rasurada. É claro que há. É tudo o que estou dizendo aqui repetidamente. Mas este algo, entre aspas, ele que resiste só é uma cadeira no interior de uma relação, a do falante da língua portuguesa com ela. Ela, entre aspas, a cadeira, ela pode ser infinitas outras coisas no interior das suas relações. Ela pode ser outras coisas para outros seres que falam e escrevem. Pode ser uma arma, uma mesa, uma escultura, e para aqueles que nunca viram uma cadeira. Só um falante da língua portuguesa pode ver uma cadeira, e pessoas que falam línguas irmãs podem ver coisas muito semelhantes, quase iguais. Mas ela pode ter também diversas outras coisas nas suas relações. É importante aqui porque, muitas vezes, quando a gente vai pensar numa comparação entre tentando pensar uma comparação com outras línguas, a gente sempre vai pensar na comparação de uma outra língua que é muito próxima da gente, que partilha o mundo da gente, que partilha o mundo econômico, o mundo alimentar, o mundo político com a gente. Então é muito fácil a gente pensar numa tradução muito simples do português que a gente fala no Brasil, na cidade grande, para o inglês que falam numa cidade grande, que também tem um prefeito. Por mais que seja diferente, tem muitas estruturas que se repetem, mas quanto mais distante está um tipo de pensamento, mais impossível se torna esse fazer da tradução. Né? A gente está no mundo, sei lá, a gente está aqui numa aula de uma universidade que tem diversas pessoas em diversos centros do mundo, na China, na Rússia, tendo aulas num modelo muito parecido com esse esquema aqui que é o nosso, né? Então, traduzir no interior desse... Aí fica muito simples, né? Fica muito mais... Não fica muito simples. Ainda assim é impossível. Mas é menos impossível, digamos assim. Eu acho que eu falei uma barbaridade, mas vocês entenderam. Continuando aqui, já estou quase terminando. Por exemplo, ela é outra coisa na relação com a formiga, que percorre seus pés com seu toque com o solo, com as correntes de ar que percorrem suas superfícies. Ela é definida pelos encontros que tem. O encontro que tem a ver com o artigo que eu mandei para vocês, né, que é o capítulo seguinte, que eu vou falar um pouco mais desse materialismo do encontro e tal. O encontro da linguagem humana e da língua portuguesa é apenas um encontro, que, por sua vez, são encontros de encontros. Ela própria, a cadeira, não se fecha numa totalidade imanente, pois seus pés estão em relação de sustentação com outras partes que a compõem. Então, a gente não pode nem... essa própria unidade da cadeira, enquanto separada do chão, enquanto separada do ar que a circunda, tudo isso já é produzido, já é um produto dessa ideia dela enquanto uma unidade, uma totalidade imanente, né? E eles só são pés que sustentam a base na qual sentamos no interior da própria definição da cadeira, né? Fora da perspectiva humana, entre aspas, ela não pode ser nem determinada como algo ela pode ser segmentada em diversas partes menores ou aglomerada em partes maiores. Ela nunca é uma unidade, ela é sempre mais de e menos de Para um ser humano que viveu num mundo em que ninguém nunca fez uma cadeira, ela pode ser diversas outras coisas que não uma cadeira, mas também para uma formiga, no interior do seu pensamento formiga, que não conseguimos acessar nunca plenamente, e aí isso tem muito a ver com a disciplina do semestre passado, né? Para quem me acompanhou, o debate do animal que logo sou, a ideia de um perspectivismo para além da centralidade da linguagem humana, né? Eu explorei muito isso no semestre passado, né? Quando eu falo de pensamento formiga, eu estou um pouco ativando esse animismo para além de uma perspectiva antropocêntrica centrada na linguagem, né? Então, no interior do seu pensamento formiga, que não conseguimos acessar nunca plenamente, e para um asteroide, com seu pensamento asteroide, ou para a abelha, com seu pensamento abelha, ela comparece
com diversas coisas que não uma cadeira. Ela comparece, né? Porque essa ideia de quando algo aparece para a gente, quando uma cadeira aparece diante de mim, ela sempre comparece, né? Aparecer, toda aparição é uma comparição, né? Porque não existe não existe algo isolado, né? Essa ideia. Aparecer é comparecer. Nem sequer, né, podemos falar neste nível de algo como ela, a cadeira, fora dessas relações. Ela sempre resiste. A única coisa que ela não pode ser nunca, pois nada pode ser, é algo presente a si e em si mesmo. É isso. É isso. Essa é a passagem que tenta, que é um pouco, a partir um pouco dessa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, dar uma extrapolada para deslocar um pouco, que tem a ver com, a gente vai discutir mais o Derrida, e aí algumas coisas que eu trouxe aqui nessa passagem vão ficar mais claras. Eu tenho que até tomar uma nota aqui, que eu vi aqui, pronto. Não tem uma correção aqui que precisa ser feita. Mas, então, isso vai ficar mais claro quando a gente for discutir o Derrida e a oposição do Derrida a esse pensamento, a dona Haraway também, mas é um pouco esse esforço de pensar. Eu escrevo linguagem rasurada, arriscada, justamente para tentar deslocar um pouco desse antropocentrismo que a ideia de linguagem carrega, né? E aí, no capítulo que eu enviei para vocês, eu acho que é o capítulo que eu vou discutir, por exemplo, o conceito heideggeriano de mundo, no qual ele vai fazer uma determinação exclusiva, no qual o homem teria mundo, os animais seriam pobres de mundo e a pedra não teria mundo, né? A partir dessa ideia que o Saussure pensa, né, de pensamento-som, de inseparabilidade entre o pensamento e a língua, e que o Derrida radicaliza para pensar o pensamento escrita e o pensamento, a ideia de pensamento dança, isso já está pressuposto no pensamento do Derrida também. Eu vou tentar radicalizar isso para caminhar quase para um animismo radical, assim, né? Ou para um panpsiquismo, talvez. Mas isso a gente vai continuar discutindo mais para frente. A princípio, por hoje, era o que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa de volta. Oi, professor, eu fiquei pensando nisso que você falou de aparecer, como comparecer, aí eu associei aos valores opositivos dos signos. Depende Exatamente. dessa oposição para talvez comparecer, para que ele seja e apareça, compareça. É exatamente Dá essa para ideia. fazer isso, uma ideia, correlacionar com a outra? É exatamente isso, né? Quando eu estou falando de todo aparecer comparecer, tem a ver com essa ideia, de um lado, esse caráter diferencial do signo linguístico, então, que um só vale em relação, e aí quando eu falo da ideia de diferença hiperestrutural, né, de radicalizar para o próprio plano ontológico, é perceber que as próprias coisas, elas existem nesse modo de relação, e é justamente por isso, né, que não existe uma cadeira, na passagem que eu li para vocês, é para mostrar que não existe essa cadeira em si mesma, presente a si, fora das próprias relações que ela estabelece, para além da relação da perspectiva humana, né? Que a gente não pode acessar, esse para além da perspectiva humana, a gente não consegue acessar, porque a gente não consegue ver fora da nossa própria perspectiva, mas de toda forma a gente consegue perceber que as coisas resistem, né? Que existir é resistir, a gente pode pensar resistir com X, é X, né? Com X. Que as coisas resistem num certo sentido, né? E aí, nesse sentido de radicalização do próprio conceito de diferença para o próprio plano ontológico, nisso que eu vou chamar de matéria mágica, né? A gente pode pensar justamente na ideia de que toda aparição, tudo aquilo que brota diante de mim é a comparição de um mundo, é a comparição de um sistema, todo o sistema de signos que quando eu me olho no espelho e eu me reconheço de determinada forma, ali comparece toda uma série de estruturas que tem a ver com eu me reconheço enquanto um homem, ou uma pessoa cis, ou um professor, ou alguém que usa óculos, ou enquanto careca, ou enquanto todas as coisas que eu vou me reconhecer tem a ver com... tem algo comparecendo ali, sempre, sempre. Não há nada que apareça fora desse próprio esquema de comparição.
Então tem tudo a ver, assim, tem a ver com um esforço, num certo sentido, de radicalização disso. Isso não quer dizer, é sempre importante dizer, né, assim como o signo, assim como a estrutura linguística, ela funda uma necessidade nela, né? Se eu começar a decidir sozinho aqui palavras novas para a língua portuguesa, e eu começar a falar para vocês, se eu decidir sozinho aqui palavras novas, vocês não vão entender porcaria nenhuma. Para fazer o sentido, a gente tem que estar de acordo com essa estrutura, né? Da mesma forma, essa ideia, né, de que quando eu, sei lá, eu me olho no espelho e comparece uma série de estruturas, não tem nenhum tipo de solipsismo, né? São atualizações de estruturas coletivas, e essas estruturas coletivas, né, elas produzem materialidade, e essa materialidade, ela está fundada também nessa necessidade. A gente pode pensar como o conceito de raça é uma construção histórica, mas é uma construção histórica que produz uma opressão absolutamente material e que estrutura todas as nossas relações sociais no Ocidente, né? Então, isso se sustenta em algum tipo de significado transcendental, em alguma realidade pressuposta fora do mundo? Não, é uma construção, é um construto. Mas quando a gente olha em volta, esse construto, ele torna, a ideia, como a gente estava falando da substância fônica enquanto maleável, ela molda os corpos também, ela produz os corpos, ela, ela, ela faz magia, num certo sentido, como eu defino magia lá no texto, mas ela joga com essa plasticidade da própria matéria, né? E aí a gente pode mais para frente definir o que é matéria de maneira um pouco mais precisa, né? Lendo outros textos, se for o interesse de vocês, né? Porque eu vou avançar para outras autoras e aí as temáticas vão avançando, mas a gente pode ir se debruçando sobre questões mais pontuais de acordo com o interesse geral aqui da turma. Mas tem tudo a ver, tem tudo a ver. E aí, gente? Mais alguma questão? Professor, eu vou tomar a liberdade de fazer a pergunta da Jennifer, que está na caixa de diálogo. Ah, tá. Eu achei bem Desculpa, não vi. interessante também. Sim. O significado é estático em um dicionário, por exemplo, e a significação é atualizada no sentido de cada uso do sujeito falante, é isso? É isso, né? Então, dizendo que a metáfora do dicionário é só uma metáfora, né? Ela não é uma metáfora perfeita, né? Mas o significado, então, o significado não, o valor do signo linguístico, né, na sua totalidade significante e significado, ele é atualizado na fala do sujeito falante singular, e essa significação ela aterraria ali uma realidade. E nesse momento da fala em que se aterra ali na realidade, quando eu estou aqui falando com vocês e eu tô falando de um livro, aí eu mostro um livro aqui para vocês, tem um signo livro, mas aí eu mostro para um livro singular que está aparecendo aqui, que vocês veem a cor, e aí vocês vão singularizar, eu vejo, é o meu livro, e aí tem o meu aqui, enfim, é como se constrói o sentido, é a substância, aquilo que eu chamei de substância semântica anteriormente, a gente poderia dizer que é sinônimo de significação. O importante da gente ter clareza nessa definição é quando a gente for ler o curso, esses textos, a gente perceber que significação não é significado, são coisas diferentes, não é a mesma coisa que está em jogo, né? A significação seria, nesse sentido, sinônimo da substância semântica, né? Que é isso, é a atualização individual de um sistema coletivo. Professor, aí fiquei pensando, então, por exemplo, no termo vadia, que começou aqui, surgiu a Marcha das Vadias, né? Então, tem a vadia, que tem esse caráter, enfim, questão de gênero, né? A vadia, que é a mulher que não é digna, que não é, enfim, não é digna de respeito, que é isso, é aquilo, papapá. Bom, aí quando surge esse movimento de marcha das vadias, aí que tenta uma ressignificação do termo vadia. O que é ser vadia? Mulher que tem autonomia, que, enfim.
Nesse sentido, a gente está falando de uma significação, porque é uma atualização do termo vadia, mas, ao mesmo tempo, essa significação, ela, dependendo também de um acordo coletivo, não sei, né? Ela pode também afetar o significado. Certamente, certamente. É exatamente esse o aspecto, né? E aí eu não sei se eu vou avançar muito mais nisso, mas aí no texto, acho que vocês podem ler e a gente conversa qualquer coisa depois. Mas ele vai explicar, o Ricardo, no texto que eu mandei para vocês, né, dos mecanismos da língua, né? E aí um dos mecanismos da língua é a oposição entre o sincrônico e o diacrônico, que é muito importante para a compreensão da linguística geral também, né? A ideia de sincronia é o eixo das simultaneidades, né? Tem a ver com o estado da língua. De outro lado, tem a diacronia, que é o eixo das sucessões, né? Que tem a ver com a história da própria língua, né? E aí, quando a gente vai falar de língua, a gente vai falar de sincronia. O estudo da língua é sempre o estudo do estado da língua. Para a gente estar falando aqui agora, não importa a história. Veja bem, importa a história. É óbvio que importa. Porque tudo que a gente está fazendo aqui é reproduzindo uma história, né? Mas para a gente falar e operar aqui, não importa a história que produziu, né? O que o Saussure está tentando entender é como funciona de maneira universal, digamos assim, né, a estrutura da linguagem, né? Como a linguagem se estrutura, como os diferentes seres humanos que falam, como se estrutura isso que é a fala, né? Isso que é, no caso, ele vai chamar de língua. Isso que é o fato da gente se comunicar oralmente, né? A linguagem. E aí ele vai explicar isso a partir da língua, dessa estrutura inconsciente, e o estudo dela é sempre sincrônica. Contudo, não tem como a gente pensar, e é muito importante também, para além desse estudo que é do Estado, que tem a ver com a compreensão imanente do próprio funcionamento fora das transformações históricas da língua, que é a teoria da língua se pressupõe a histórica nesse sentido, né? E de toda forma, o estudo da linguística diacrônica, se você chega a falar, tem gente que diz que ele exclui completamente a diacronia da linguística dele, que é verdade quando ele vai falar da linguística da língua, porque a linguística da língua tem a primazia do sincrônico, mas de toda forma ele diz textualmente em alguns lugares que é importante também um estudo da linguística diacrônica, que tem a ver justamente com o eixo das sucessões, que tem a ver com a transformação da língua. E aí para a gente, sei lá, para mim na filosofia, é absolutamente importante eu entender o funcionamento sincrônico da língua, essa relação entre da linguagem não produzir um significado transcendental, universalmente válido, isso que a gente está estudando aqui, mas se a gente for estudar também aspectos e esforços de descolonização da linguagem, né, de desconstruir os caráteres, a gente tem que entender e tem que também ter um estudo da própria história que produziu esse estado de língua que é o nosso, né? Então, é importante também o estudo da história dos eixos das sucessões, das transformações das línguas, como as línguas se transformam. E como as línguas se transformam, né? De um lado, o sujeito ele é produto dessa estrutura coletiva, né? Todas as compreensões que eles têm, que a gente tem da gente mesmo, é resultado de uma estrutura coletiva que pré-existe a nossa existência e a nossa individualidade, né? E o que e como a língua se transforma? É justamente nessa correlação da atualização da língua com essa estrutura, né? O Barthes também, nesse mesmo texto que eu citei, né, nessa conferência, aula inaugural o texto, né? Eu acho que é a aula inaugural do Collège de France, do Barthes, ele vai dizer que a língua é fascista, ela nos obriga a falar, né? Ele fala que Acho que é lição de aula, né? É lição? Acho que é lição de aula, eu acho. Eu estava procurando há pouco. Ah, tá. Enfim, eu posso mandar a referência para vocês, mas se vocês botarem curso inaugural do Colégio de França, aula inaugural, vocês vão achar, que é um texto bem clássico e ótimo, e certamente vocês acham em PDF com facilidade também. E ele diz que a língua é fascista, ela nos obriga a falar, né? Como se ela mascarasse toda a nossa possibilidade de individualidade, né? De execução singular. Mas, de toda forma, para além desse caráter fascista da língua, no certo sentido, né? Dela impor uma perspectiva para a gente, há sempre a poesia, né?
a capacidade de transformar e de transgredir essa língua, né? E a poesia, né, num certo sentido, é a capacidade de inscrever, eu vou falar mais sobre essa ideia de inscrição, que eu acho muito importante, mas, enfim, se eu começar a falar de inscrição agora, a gente não termina nunca. Mas é a capacidade de inscrever, né, na própria língua uma mudança, né, uma transformação, um deslocamento de sentido. Isso só se dá nas atualizações singulares, nessa virtualidade. É só nesse momento em que é possível. Mas como isso se dá? Quando a gente, num ato poético, né, produz uma inovação de sentido, uma inovação semântica, e as pessoas, né, tipo, não é um ato voluntário nunca, mas as pessoas vão absorvendo, vão introjetando isso, e a sociedade vai mudando, vai se deslocando, e por conseguinte a língua se modifica junto, né? A língua, ela está em constante conflito com a sociedade como um todo, mas ela sempre se modifica a partir desse momento de atualização. A gente fala uma palavra nova ou dá um sentido diferente para uma palavra. A gente pode pensar, por exemplo, na palavra malhar, né? Malhar. Tradicionalmente é tipo machucar, maltratar uma outra pessoa, mas em algum momento alguém pensou que malhar sei lá, no pain, no gain, vamos lá, isso aí tem que ter dor para conquistar. E aí você, sei lá, você faz essa e cria toda uma cultura em torno do exercício físico, enquanto isso modifica a sociedade, e aí, sei lá, e aí surge essa categoria, para a gente terminar falando de Big Brother de novo, dos crossfiteiros, que estão lá no Big Brother, que tá por aí. Tem tudo a ver com, enfim, a transformação da língua, né? A palavra malhar, num determinado momento histórico, tinha a ver com açoitar, com machucar, e isso foi ressignificado. E quando sei lá, a primeira coisa que eu acho que quando a gente pensa em malhar, eu acho que tem a ver com a novela lá, Malhação, enfim. Eu penso em exercício físico primeiro, né? Mas não era assim há pouco tempo, é porque isso vai introjetando na língua, né? Mas para além, se a gente for pensar a função do signo linguístico malhar, a gente vai pensar nessa perspectiva do eixo das simultaneidades, né? Mas, de toda forma, é absolutamente importante a gente entender para uma perspectiva política qual é a história desse termo, de onde ele veio, o que produziu, né? E o que produziu nos dá ferramentas políticas, né, de transformação e tal. Então, seria isso. E aí, gente? Mais alguma questão? Não. Não? Então, tá certo, gente. Me perguntaram aqui qual é o texto que eu vou discutir com vocês. Eu acho que eu tenho ele em PDF, em português, que me encaminharam uma vez, que vai ser uma entrevista. Eu não estou com ele aqui, tem que pegar lá no escritório. Eu não estou com ele aqui, mas é uma entrevista que o Derrida deu para Júlia Kristeva, que está dentro de um texto Posições. No texto Posições, tem uma entrevista que é semiologia, desconstrução em semiologia, semiologia, alguma coisa assim, que está dentro do... Eu vou mandar para vocês por e-mail esse texto e a referência, eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas é uma entrevista que é uma linguista, até teórica, feminista também importante, a Júlia Kristeva, que faz uma entrevista com o Derrida sobre linguística e tal, que é bem simplesinho, introdutório, é um texto que eu gosto de trabalhar para esse tipo para uma introdução, tanto desse debate do Derrida com Saussure e tal, que eu acho bom, que ali aparecem alguns termos centrais nos quais a gente pode pegar pontualmente e discutir e tal. Eu estava pensando em ficar mais 2 aulas no Saussure. Eu vou pensar um pouquinho até hoje de noite, mas eu acho que talvez a gente já avance, siga adiante para o Derrida.
Acho que talvez a gente já siga adiante para o Derrida. Eu já expliquei esses 3 princípios, eu acho que o que importava para mim era mais esse aspecto das implicações ontológicas, essa relação entre a estrutura e a materialidade, né? Eu acho que eu já dei uma arrematada hoje, mas a gente sempre pode voltar a isso quando quisermos. Beleza, então, Ô, gente? Carlos, uma Oi. dúvida. Na próxima aula, se a gente for continuar com o Saussure, tem algum capítulo específico? Se houver, você pode colocar no e-mail. Olha, eu Principalmente tô. aquele que for dialogar com o Derrida, né? Ah, sim. Que é Eu bem acho. extenso. Ah, não. Como eu disse para vocês, vocês leiam o curso de Linguística Geral inteiro se vocês quiserem. Não precisa necessariamente ler o livro, não. Assim, o artigo que eu mandei para vocês, do Ricardo, é uma boa introdução, assim, que vai pontuar bem o que está interessando para a gente aqui na disciplina. Mas se você quiser especificamente se debruçar sobre o texto, eu posso te passar algumas passagens que pode ser interessante. Mas eu não Sim. acho que seja necessário no momento, não, e nem pretendo encaminhar, não. Se eu continuar, seria mais para precisar alguns conceitos e falar um pouco mais sobre os mecanismos da língua, que eu não ia falar, mas eu acabei arrematando aqui um pouco do sincronia e diacronia. Faltaria uma coisa ou outra, mas eu acho que, se for relevante, eu falo no momento oportuno. Mas eu acho que na aula que vem a gente vai discutir o Derrida mesmo. Tudo bem. Obrigada. Beleza, gente? Valeu, então. Eu vou encerrar a nossa aula.